Então, vamos que vamos, gente. O médico de família está avaliando a eficácia de um novo teste rápido para a detecção de uma doença infecciosa prevalente em sua comunidade. O teste foi aplicado a 200 indivíduos, dos quais 50 eram sabidamente portadores da doença, tá? Confirmados por um teste padrão ouro, e 150 não tinham a doença, tá bom? Os resultados do novo teste foram. Ele tem com o novo teste dele, que ele está inventando lá, que ele está projetando, ele conseguiu. Isso é uma coisa que eu já começo a anotar, você pode ver que eu vou anotando, então quando cair isso, vocês já anotem também, tá? Porque eu acho que o anotar facilita, tá? Então, o verdadeiro positivo, que é o VP, então é importante decorar essa abreviatura aí, essa abreviação, perdão, porque isso, quando a gente for falar de fórmula, fica mais fácil, tá? Então, o verdadeiro positivo de 50, de 45, os falsos negativos, é o que deu negativo, mas não é negativo, é positivo, tá? Que deu 5, tá? A gente tem o verdadeiro negativo, tá? O que é o negativo de verdade mesmo, tá? Tem 135 e o falso positivo, que é o que deu positivo, mas na verdade é negativo, a gente tem 15, correto? Beleza. Então, esse é o resultado que ele obteve com o teste dele, tá? Sabidamente, gente, a gente já sabe que dos 200, tá? 50 tinham confirmado, né? Então, dos 200, 50 já eram confirmados, tá? Então, aonde eu vou procurar esses 50? Se a gente raciocinar aqui rapidinho antes de eu descer, tá? Somando ali os verdadeiros positivos e os falsos negativos, correto? Achei os 50 doentes que tinham confirmados pelo teste padrão ouro, beleza? E os 150 que não tinham doença serão confirmados pelo verdadeiro negativo, que já confirma que é negativo mesmo, e o falso positivo, tá? Então a gente já vai bater em 150 ali também. Tranquilo? Isso é só para a gente esclarecer o raciocínio para a gente poder descer, tá bom? Então, beleza. Com base nesses dados, responda a seguinte questão: cálculo das métricas do teste. Então, como é que eu vou saber se a sensibilidade e especificidade do teste que o colega está desenvolvendo chega próximo ao padrão ouro, né? Ela tem uma função tão boa quanto o padrão ouro, tá? Aí a gente vai calcular os valores preditivos, positivos e negativos do teste, tá bom? Vai explicar a importância clínica de cada uma dessas métricas na avaliação de teste diagnóstico, ou seja, a importância clínica desses valores, da sensibilidade, da especificidade, do valor preditivo positivo e negativo, tá? Então, vai vendo que a questão vai ficando uma coisa gigantesca, tá? E como a prevalência da doença na população afeta os valores preditivos positivos e negativos, beleza? Então, isso é só a número um, beleza? Alguém quer falar alguma coisa, perguntar alguma coisa, ou quer já tentar dar a resposta para a gente poder seguir, ou a gente tenta Luiz, descer já direto? Fala, é, Beth. alguns me perguntaram no privado, chorar pode. Alguns me perguntaram no Nessa, privado nessa questão pode chorar, porque eu fico com vontade de chorar. sobre conceito, né? E aí eu acho legal, na hora de você cobrar deles e conversar com eles, da gente fazer com que eles entendam, ou até ver o que que eles entendem do que é sensibilidade e o que é especificidade, porque isso talvez ajude na Sim, construção da fórmula, né, no entendimento disso, porque num momento de nervosismo, se a gente sabe o conceito daquilo, fica até mais fácil da gente relembrar da fórmula e conseguir chegar nos números, né? O que que você acha? Vamos fazer assim? perfeito. Concordo, concordo. Sim, sim. Eu acho que essa questão a gente pode descer para o gabarito, porque é uma questão, foi o que eu falei, né? Eu acho que é mais para a gente trabalhar ela, né? Eu acho que é uma questão que a gente não precisa ficar muito no. E aí, galera, quem acertou, o que que vocês acham? Porque eu acho que vai ser uma questão mais densa. Não sei se vocês concordam comigo, pessoal. Concordam comigo, Beth, também? Sim, sim. Que eu acho Eu que é acho, mais de. sim, eu acho que antes só da gente ver a questão da fórmula, que está lá no gabarito, é só entender o A gente dá esse conceito. preconceito.
Exatamente. entendeu? Aí, assim, conceito que eles têm de cada uma dessas métricas, e aí, bora botar lá no gabarito, que acho que realmente fica bem mais fácil, né? Pode, Obed, se você quiser, no gabarito tem as definições. Seria bom porque a gente toca de lá, entendeu? Depois a gente volta. Bom, ali, tá vendo? Ele já fala o que que é o que, tá vendo? Então, definição de sensibilidade e especificidade, tá? Gente, seguinte, a sensibilidade é a capacidade do teste de identificar corretamente os indivíduos que possuem a doença, tá? São os verdadeiros positivos. Então, isso vai mostrar para mim o quão sensível é o teste, tá? O quão ele consegue detectar. Então, por exemplo, vocês viram que eram 50 doentes, e dos 50 doentes, ele conseguiu detectar os verdadeiros positivos, ele detectou 45. Então, assim, só 5 que ele não conseguiu detectar, né? Então, teoricamente, ele tem uma sensibilidade alta, tá? A gente já pode pensar por aí. Se ele deu um número para gente de sensibilidade, que 50 eram os que já sabiam que tinham a doença, sabidamente por teste padrão ouro já tinham a doença. E ele de 50 achou 45 com o teste dele, ele tem uma sensibilidade boa, tá? Beleza? O que a gente já está vendo aí e vamos explicar como que a gente vai definir para fazer o cálculo, tá? Então, a sensibilidade são os verdadeiros positivos dentre todos os que realmente têm doença. Então, do mundo de 50, eu consegui achar 45, tá? Então, isso é sensibilidade. Tranquilo? São os verdadeiros positivos. Mas Tranquilo? olha que como fica mais fácil, a gente não precisa decorar a fórmula, né? Então, Exatamente. se sensibilidade é a capacidade de eu identificar realmente quem tem a doença, como é que eu avalio isso? Eu pego aquilo que ele identificou como realmente doente, em cima de todos aqueles que realmente eram doentes. Não fica mais fácil, né? Quando a gente começa a destrinchar o conceito da métrica, você não precisa ficar decorando, né? Então você vai com esse raciocínio e consegue chegar ali no cálculo. Tudo bem, pessoal? E, e vou falar para você, gente, se a gente entende, o Cadete acabou de falar, né? Se a gente entende a definição, fica mais fácil, porque isso vira uma regra de três. Então, por exemplo, se ele deu para vocês que o total de doentes confirmados com a doença é 50, então eu já posso botar que 50 é igual a 100%, falando de sensibilidade, beleza? Então eu posso fazer 50 é igual a 100%. 45, que foi o que ele achou, né? Que eu quero saber a sensibilidade do teste dele, 45 é igual a X. Se a gente Aí. faz a conta, a gente vai achar 90% de sensibilidade. Acabou. Ponto. Por quê? Porque a gente entendeu que sensibilidade é o valor de indivíduos com verdadeiro positivo. Beleza? Então ele tem que dar esses números para vocês poderem chegar nessa conta. Se ele quer saber qual é o valor de sensibilidade dele, a gente entendendo o que que é sensibilidade, com os números já na prova, a gente consegue fazer esse cálculo e não precisa decorar essa forma, tá? Porque isso daí é uma regra de três, simples. Tranquilo? Gente, fez sentido para vocês? Isso? Vão respondendo aí para a gente no chat, para a gente saber o quanto que É, só para ver vocês se deu, estão. se deu uma clareada. Eu quero saber se deu uma clareada para não ficar naquela preocupação de ficar igual prova de vestibular, decorando fórmula de física, fórmula de química, fórmula de matemática. A gente entendeu o raciocínio do que a gente está falando, fica mais fácil porque a gente consegue direcionar para o que eu estou procurando. Então, se eu consigo fazer a conta, tenho os dados, eu faço a conta. Então, decorei que sensibilidade. O que é o mais importante? Saber que sensibilidade são os verdadeiros positivos, num número total de positivos. Certo? Tranquilo, gente? Me deem o ok de vocês para a gente passar para a próxima definição, que é a especificidade. Beleza? Alguém com alguma dúvida, gente? É, sim, Tranquilo, não, tranquilo mas não, eu mas entendi. deu para Não, entender mas legal. Tá? Mas eu assim, acho é que isso aí clarear foi. um pouco.
eu acho que esse aí foi da Sami, eu acho, se não me engano. Mas, Sami, tem que ficar. O tranquilo vai ser a partir do momento que isso tiver muito claro, sabe? Então você fala, tá, tô tranquila, porque eu entendi a clareza do conceito, tá bom? E se não ficar claro, gente, vamos perguntando mesmo. Olha, não tá claro, não, não entendi. Vamos lá de novo. E a gente repete. É, eu sou muito a favor do entendimento mesmo nessas fórmulas, porque eles ajudam a gente não precisar decorar, né? E eu sou completamente contra a decoreba. Eu acho muito mais importante raciocinar em cima da questão, porque aí você vai fluindo, independente do que a questão está te pedindo, você consegue chegar no resultado com esse entendimento, tá? Então vamos lá, E é exatamente, você vê, eu tô aqui, gente, ó, vamos anotando, repetir. para vocês terem ideia. Ó, vocês conseguem ver, Beth? Tá conseguindo ver aí? Eu tô com. Tá muito pequenininho, Não mas aí sei. depois a gente põe na tela grandona, porque agora você tá Bom, pequenininho no. tá, beleza. Não, então eu vou fazer o Mas aí seguinte, a ó, hora que sensibilidade. acabar, eu boto. Se você puder mandar uma foto no WhatsApp, eu boto lá no grupo para eles. Manda para mim. Tá, não, beleza. É porque eu vou falar para eles, eu vou repetir, porque eles pediram para repetir a fórmula, para a A regra de regra três de ficar uma regra de três. três simples. Uhum, É tá. o seguinte: se a sensibilidade, gente, é a capacidade de identificar só os verdadeiros positivos, o que que eu vou fazer? Vou lá nos meus dados, vou olhar o verdadeiro positivo. Então, o verdadeiro positivo está lá em 45, tá? Então, eu consegui achar 45, beleza? Qual que é o total de verdadeiro positivo que eu tenho? Que é o 100% do verdadeiro positivo que ele deu lá em cima. Confirmado com teste padrão ouro. 50, beleza. O Jander já falou ali. Então, 50 é o total de doentes que têm a doença, confirmado por teste padrão ouro. Beleza? Então, 50 doentes é igual a 100%. Tranquilo? Quanto ele conseguiu detectar com o teste dele? 45, certo? Boa, Jander, beleza. Então, 45 é igual a X. Eu quero saber quantos por cento equivale ao teste dele. Quantos por cento ele conseguiu acertar com o teste dele? Entendeu? Cravar ali no verdadeiro positivo. Tá? Então, se a gente cruza, a gente vai ter 50 igual a 100, né? 50 tracinho 100, 45 tracinho x. Tá? E aí a gente vai fazer, vai cruzar, vai dar 50x igual a 4.500 e x igual a 4.500 dividido por 50, né? Porque vai dar 50x igual a 40, a 45, 4.500, então vai dar x igual a 90. Tranquilo? Então a gente já vai saber que a sensibilidade é de 90%. Tranquilo? Foi, galera? Boa, Camila, beleza? Nada, cara. Precisar, chama, tá, gente? Pode parar a hora que vocês precisarem aí, pode me chamar. Pô, não entendi, volta, porque isso é bem chato mesmo. Mas assim, Isso vai aí. clareando quando a gente entende o conceito e o que que ele procura naquele conceito. Então vai ficando mais fácil, tá bom? Especificidade, gente, é a capacidade do teste de identificar corretamente os indivíduos que não possuem a doença. Então, são os verdadeiros negativos, tá? Entre todos os que realmente não têm a doença. Se eu voltar lá em cima, quantos não têm a doença? Confirmado lá pelo nosso teste. Ó, verdadeiros, né? Exatamente. Então, a gente tem um N de 150, né? Então, vamos dizer aí que se eu quero achar os verdadeiros negativos, eu sei que sabidamente, verdadeiro negativo, acho que são 150 Eram 150, ou ó. Verdadeiros são cento e negativos cinquenta, né? era 135, só que eu tinha É, ali mas os o falsos total, positivos, 150. sim, sim, é porque na verdade são 150. Então, beleza. Então, cento e Isso. cinquenta são todos os confirmados que não têm a doença. Então, 150 vai equivaler a 100% dos que não têm doença, correto? Estou fazendo essa regra de três aqui raciocinando com vocês, tá, gente? Eu não estou. Isso daí para eu não seguir essa fórmula, tá bom? Dentre todos os que não têm realmente a doença. Só que ele achou quantos? Ele conseguiu achar
Dos 150, 135 com o teste dele. Então, 135 vai ser igual a x, beleza? A gente vai fazer essa conta. Então, vamos dar e dar 150x é igual a 13.500. Eu vou cortar o zero com o zero. E aí a gente vai ter 1.350 dividido por 15. Vamos fazer a conta. Vai dar. Deixa eu ver se bateu 7. 71, sobra 75. É isso mesmo. Então vai bater 75%. Não, não bateu, não. Beleza? A Não? especificidade? Uh-uh. Não. Então calma aí, foi eu que fiz a conta errada. Ah, Peraí é que porque eu... eu não somei o. Peraí, eu fiz a conta errada. Foi o É, cento e seguinte. trinta e cinco, É cento e porque eu tenho que cinquenta. botar o. É, porque tem que botar Tem que botar o o total. É em cima do total. Isso, total. exatamente. Então dá É em cento e cima do trinta e total. cinco por 150, por isso que dá 90, tá certo. É isso, tá certo, tá certo. Fui eu que fiz a conta. Até eu que fiz a conta errada aqui, tá? Tava dando. Mas tá certinho. É isso mesmo. Beleza. Então, crava em 90% também, tá? Então, a especificidade vai ser a mesma coisa do de cima, só que um é para identificar o verdadeiro positivo e o outro procurando o verdadeiro negativo. Então, vamos lembrar que sensibilidade eu quero o verdadeiro positivo e especificidade o verdadeiro negativo. Tranquilo? E aí ele pergunta o que que é o que em relação ao valor preditivo, positivo e negativo. O positivo, que é o VPP, indica a probabilidade de um indivíduo com resultado positivo no teste realmente ter a doença. Então, na verdade, o valor preditivo positivo está falando a favor de que realmente esse cara tem a doença e veio positivo. Então, quantos dos positivos são realmente positivos? Tá? Então, aí a gente pensa ali, ó, verdadeiro positivo sobre verdadeiro positivo mais falso positivo, tá? Então, por quê? Eu estou pegando tudo quanto é positivo para fazer uma conta. Então, eu estou pegando no total de verdadeiro positivo, que é 45, tá? E estou botando para tentar achar sobre o verdadeiro negativo, cadê? O verdadeiro positivo com o falso positivo somados, tá? Então, a gente chega num cálculo de 45 sobre a soma dos dois positivos, né? Tanto verdadeiro quanto falso são positivos, tá? Então, o total de positivos vai acabar sendo o verdadeiro positivo com o falso positivo, certo? Então, a gente vai ter ali 45 mais 15 dentro do parêntese, né? Os 45 que são verdadeiramente positivos, mais 15 dos falsos positivos. Tá? A gente fazendo a conta vai bater em 0,75, que é o mesmo que 75%. Tranquilo, gente? Então, quando a gente fala de valor preditivo positivo, a gente só vai considerar valores positivos. Eu quero saber de preditivo positivo, eu só vou pensar positivo. Beleza? Então, nada de pensamento negativo quando a gente falar de coisa positiva. Tranquilo? Beleza, gente? Então, para o negativo, gente, é a mesma coisa. Se eu estou pensando no valor, na probabilidade do resultado negativo do doente ser realmente negativo, eu preciso fazer a conta do valor preditivo, do valor preditivo negativo. Ele vai ser o valor dos negativos verdadeiros mais sobre o valor de negativos total, né? Sobre o valor negativo mais os falsos negativos. Então a gente vai ter 135 sobre 135 mais 5 por uns falsos negativos, tá? Então a gente vai ter 135 sobre 140 e a gente vai achar 0,964, né? 0,964, que dá 96,4%. Então, lembrar, preditivo positivo, só penso positivo. Então vai ser valor preditivo positivo, vão ser os verdadeiros positivos com os falsos positivos. Verdadeiro, e quando for valor preditivo negativo, aí eu vou ter que pensar somente no negativo. Então, valor preditivo negativo igual a valor negativo, verdadeiro negativo, com mais os falsos negativos. Tranquilo?
Então é só lembrar que é o total de verdade sobre a verdade mais o falso, e o outro vai ser o total de negativo sobre o total de negativo, verdadeiro, mais o falso negativo. Tranquilo? Então, positivo, negativo, tudo negativo. Beleza? É confuso, galera, mas dá para fazer tranquilo, tá? Porque realmente é chato. Tranquilo? Não, é Mas é chato, entender o mas não é conceito. confuso, né? É, É não, chato, mas não exatamente. é confuso. Entender o Bem, conceito facilita, entendeu? Então, é isso. Sensibilidade, capacidade de identificar corretamente os indivíduos que possuem a doença. Então, vamos botar que sensibilidade é igual a VP, tá? Que é o verdadeiramente positivo. Só que a gente vai ter que contar que é o verdadeiro positivo dentre todos os que realmente têm. Então, vai ter que entrar também os que vieram como falso negativo, né? Porque o falso negativo é o positivo, certo? Então só muda a nomenclatura. Tá? Eu não vou embolar de novo, não, porque se eu ficar indo e voltando, vocês vão se embolar. Eu vou me embolar, Beth vai se embolar, todo mundo vai se embolar. Tranquilo, gente? então beleza. Beth, pode. Ele já falou. Calcule a sensibilidade e especificidade. Ali ele já calculou o valor preditivo positivo e negativo. E a importância clínica, gente, para cada uma dessas métricas na avaliação de teste diagnóstico e como a prevalência da doença na população afeta os valores preditivos positivos e negativos, tá? Então, pode descer, Beth, também, lá naquela parte na segunda parte do gabarito, a gente vai seguir. Ó, letra C. A importância clínica, tá, dessas métricas, gente. Sensibilidade. Uma alta sensibilidade gente, é crucial para garantir que a maioria dos indivíduos com a doença seja identificada pelo teste. Foi exatamente o que aconteceu. Ele conseguiu ter 90%, né? Claro que se ele conseguisse um teste com 99, com 98, ou que até passasse o valor de sensibilidade do teste padrão ouro, ele ia acabar virando o padrão ouro, né, para sensibilidade. Então, a gente tem que entender que a sensibilidade é justamente isso, é a qualidade do teste. Então, a alta sensibilidade é quanto mais eu consigo identificar positivo, minimizando os falsos negativos. Então, ele conseguiu de 50 detectar 45 e deixar só 5 como falso negativo, tá? Então, ele é bem importante nas doenças graves ou altamente transmissíveis, tá? Porque se a gente perde um caso, esse caso se espalha e a gente não consegue controlar. Então, ele é extremamente importante, tá bom? A especificidade, gente, ele assegura que a maioria dos indivíduos sem a doença seja corretamente identificada, reduzindo o falso positivo. Porque o que acontece? Se eu pego um falso positivo, o que eu vou fazer? Eu vou tratar esse cara, né? Eu vou dar um diagnóstico para esse cara, entendeu? Então, se eu dou o diagnóstico e ele não é portador da doença, porque veio positivo, mas é falso, eu estou tratando um cara que não precisava ser tratado. Vocês concordam comigo? Então, a especificidade é para tratar quem precisa. É ser específico em quem eu vou tratar. Então eu preciso achar quem realmente tem a doença, tá? Então a gente que não tem a doença, quer dizer, perdão, é sem a doença, tá? Então a gente vai tentar corrigir com o valor preditivo, com a especificidade, justamente isso. Então quanto mais específico, eu consigo ter menos erro, menos falso, tá? Então pensa que quanto mais específico, menos falso eu tenho. Tranquilo? E a sensibilidade é a mesma coisa, tá bom? Só que na sensibilidade eu quero excluir os falsos negativos e na especificidade eu quero excluir os falsos positivos, tá? Porque eu não quero ficar achando gente que não tem a doença. Então, quando eu quero uma coisa específica, eu não quero gente que não tem a doença dando positivo, tá bom? E quando eu quero que seja sensível, eu não quero gente que não tenha doença dando negativo. Quer dizer que tenha doença dando negativo, tá bom? Beleza, gente?
cansativo, né? Isso é só a primeira questão. Mas Vamos, ficou ó, claro valor aqui, gente, a preditivo. importância disso? Porque na prova, esse conceito aqui, para mim, é o que eles mais vão pedir. De vocês Exatamente. dizerem o porquê que é importante uma alta sensibilidade e até sugerir algumas doenças onde isso seja muito importante, entendeu? Como ele falou ali, olha, por exemplo, ele é importante em doenças graves ou altamente transmissíveis. Então, começar a pensar aonde a sensibilidade é extremamente importante, onde eu não posso perder um caso, né? Eu não posso deixar passar uma pessoa que é positivo, deixar passar como falso negativo, né? Eu não posso deixar passar, tá certo? Então, aqui eu acho que é muito importante vocês conseguirem ali identificar, tá? TBC, por exemplo, né? Então, é isso aí. Covid, TBC, HIV, por aí vai. HIV, isso aí. Vocês podem pensar, vocês imaginam se eu pego é, um exame e digo para o paciente que deu positivo para ele para HIV, tá? E o cara não é positivo. Pensa para o cara receber essa notícia com um exame que está dando, teoricamente, posso ter erro, né? Eu posso ter uma especificidade ruim, né? Então, tipo assim, eu vou dar um falso positivo para o cara, então é um teste que não pode ter uma especificidade ruim. Vocês concordam comigo? Ele tem que ter uma sensibilidade alta com uma especificidade bem direcionada. Então, por quê? Eu não posso dar um diagnóstico de que o cara é soropositivo, porque se eu digo primeiro que ele tem HIV e aquilo ali é um falso positivo, ele primeiro, tem gente que se mata, tá? Só para vocês terem ideia. Segundo, isso causa um transtorno em relacionamentos, isso causa um transtorno na vida do cara. É absurdo, porque ele tem que ver, às vezes, pô, o cara é casado, nunca teve nada de errado, vai achar que foi a mulher que fez coisa errada, isso acaba com a família, isso gera violência, enfim. Cara, isso pode virar uma coisa absurda, tá? Então entendam como isso é importante. Beleza? Isso é só um exemplo para vocês verem como isso é importante. Os dois trabalham juntos, tá, gente? A gente dizer que um é mais importante que o outro é complicado, porque eu preciso de um teste sensível, com bastante sensibilidade, né, para garantir que os indivíduos que tenham a doença, e muito específico para esse caso, por exemplo, do HIV. Tá? O HIV eu preciso de um teste muito específico. Tá? Por isso que a gente tem, tem um monte de teste para HIV. Então, beleza, mas tem um padrão ouro. Então, se a gente tem um padrão ouro, tem que seguir o padrão. E ele chegou nesse padrão ouro justamente por ser, exatamente, se for muito sensível e pouco específico, vai ser ruim. Exatamente. Exatamente. Porque eu minimizo os falsos negativos, mas ao mesmo tempo eu tenho falso positivo pra caramba. Tá? Exatamente. Anti-SM é bastante sensível, mas pouco específico. Então ele pode dar E, é- positivo. e aí, Pode falar, acho Nath. que essa discussão é importante. Então, assim, se ele é bastante sensível, o que que isso significa? Eu descubro todos os positivos, mas ele é pouco específico, então eu posso tratar quem não tem, entende? Então, eu acho que essa discussão, ela é muito importante, porque é assim que pode cair na prova. O que que significa, então, né? Então, eu vou tratar alguém que não tenha, tá? Então, eu acho que isso é uma coisa. Exatamente, os negativos podem dar positivos, e aí eu vou tratar quem é negativo. Então, essa é a coisa ruim. É, isso aí. Olha Bem que ou mal, legal, tá vendo? A Maris que vem para já, bem na questão já, 288, muito já, bom. já rola um link aí. Já rola um link. Já vamos emboltar ali É. a próxima questão. Muito bom, muito bem, Ó, isso aí. seguindo, vou seguir com valor preditivo positivo, que refere à probabilidade do indivíduo com teste positivo realmente ter a doença, tá? Então, o VPP alto significa que o resultado positivo é confiável, beleza? Então, aí sim, se ele tem um valor preditivo positivo,
É o que a gente estava falando. Pô, eu tenho certeza que esse cara aqui, quanto maior o valor preditivo positivo, eu tenho mais assertividade de que aquele cara que veio positivo é positivo mesmo. Entendeu? Então vocês imaginam, eu tenho um valor preditivo positivo num teste de 99%. Pô, eu vou ter um falso negativo, um falso positivo raro, né? Então, tipo assim, vai ser raro de eu tratar um cara que não tem a doença, certo? Porque eu tenho um valor preditivo positivo muito alto. Então, a probabilidade do indivíduo realmente ser positivo é alto, tá? Então, ele é confiável, beleza? Quando o valor preditivo negativo, ele refere à probabilidade do indivíduo com teste negativo realmente também não ter a doença. Então, proporciona confiança em indivíduos com resultado negativo estão de fato livres da doença. O que que eu preciso para tratamento do paciente, de um exame para paciente com HIV? O preditivo positivo alto e o preditivo negativo alto ou baixo? Alto também. Pode Por repetir a quê? pergunta, doutor? Ah, tá. Seguinte. Teste para HIV. Valor preditivo positivo tem que ser alto, certo? Laís, relaxa. Então, ó, valor preditivo positivo para o teste de HIV, ele precisa ser alto. Por quê? Se vier positivo, realmente é positivo, tá? Então eu vou tomar a decisão de tratar esse cara logo e fazer o rastreio de contactantes e etc e tal. Tranquilo? Então, teste para HIV eu preciso de um valor preditivo positivo alto. E o valor preditivo negativo, ele diminui com o aumento da prevalência. Populações com alta prevalência, um resultado negativo tem maior chance de ser um falso negativo, tá? Então, o que que ele diz aí? Que, na verdade, quando dá negativo, ele tem uma chance alta de ser falso, o negativo. Agora que eu entendi, peraí, calma aí. Foi eu que confundi, gente, lendo, tá? Foi eu que li errado. É isso mesmo. Então a Laís falou certo. Então o valor preditivo negativo tem que ser baixo, tá? Para ele não ser um falso negativo. A gente dizer que o cara não tem a doença, quando na verdade ele tem. Beleza? Confuso pra cacete, né, gente? Desculpe o palavreado, mas só isso define essa questão. Então a gente tem uma população com baixa prevalência é, da doença, mesmo testes com alta sensibilidade e especificidade podem ter um VPP baixo, resultando em muitos falsos positivos. Confuso? Bastante. Ficou claro ali, Mas deu para. Laís? Agora eu Deu confundi, uma. mas você. Não. Deu uma clareada? Porque deu uma confundida mesmo. Mas agora acho que já clareou. Ela estava no raciocínio certo, eu que li errado e fiz o raciocínio errado. Mas está certinho. Não, não. Então, na verdade é isso. O negativo ele tem que estar baixo, tá? Porque a gente quer que tenha uma chance baixa de falso negativo também, tá? Para a gente evitar que tenha erro. Que o falso negativo também faz com que eu deixe passar caso. Então, por exemplo, o cara é positivo e eu estou dando um negativo para ele que é falso. O cara sai dali, ele é soro positivo e ele está com aquilo ali dando um falso negativo. Então eu tenho que ter um teste que dê muito pouco falso negativo. Beleza? Tranquilo, gente? Seguimos. Então, vamos lá. Beleza. Aplicabilidade, Questão certo? certo. Considerando os resultados obtidos, discuta a viabilidade de implementar esse teste na rotina da atenção primária e quais os fatores devem ser considerados ao introduzir um novo teste diagnóstico na prática clínica. Pode descer direto, Beth, para a nossa resposta.
Então, vamos lá. Considerando os resultados obtidos, discuta a viabilidade de implementar esse teste na rotina da atenção primária. A viabilidade de implementação desse teste de atenção primária depende da sua sensibilidade e especificidade, além dos valores preditivos, tanto positivo quanto negativo. Tá? No contexto de atenção primária, um teste diagnóstico deve apresentar um bom equilíbrio entre a sensibilidade e a especificidade para garantir eficácia na triagem e manejo adequado dos pacientes. Esse teste apresenta uma boa capacidade de detectar indivíduos doentes, porque ele tem uma sensibilidade alta, e uma boa capacidade de identificar indivíduos saudáveis, ou seja, ele tem uma especificidade alta, o que pode ser vantajoso para a detecção precoce da doença. No entanto, os falsos positivos podem gerar preocupação, pois podem levar a exames confirmatórios desnecessários, ansiedade do paciente, tratamento do paciente, etc. Tá? E aí, de acordo com o Ministério da Saúde, a escolha de teste diagnóstico deve levar em consideração os fatores como disponibilidade, custo-benefício, impacto da condução clínica e benefício para a população, para a gente poder, antes de implementar, tem que ser validado. Então, a gente tem que validar ele em diferentes cenários populacionais, o impacto do falso positivo e negativo. Então, assim, tem todo uma estratégia para ser pensada, levantamento de recurso. Vocês querem ver um exemplo que eu posso dar para vocês recente, que não é tão recente, né, mas o teste rápido molecular, TRM, né, para tuberculose, foi uma coisa que quando saiu, eu estava numa unidade de atenção primária, coordenando duas, era uma unidade e uma subunidade. E eu lembro que falaram, ah, não, isso agora é o padrão ouro para tuberculose, vai ser para tuberculose aqui no município vai ser no Rio e provavelmente vai abranger para o Brasil inteiro, mas tem que ver as diferentes realidades de cada município. Eu falei, tá, então não dá para ser, como é que eu vou considerar uma coisa padrão ouro se eu não tenho acessível a todo mundo, né? Então, e aí a segunda coisa que eu pensei foi, cara, um teste rápido molecular para tuberculose, isso vai sair caro demais. Eu falei, cara, isso não vai ser realidade. Vai continuar sendo baciloscopia e bola que segue. E eu não acreditava que ia ter esse teste rápido molecular para tuberculose, né? E foi uma coisa que ainda está ali, está sendo, e foi implementada. Veio vindo e foi implementada, tá? Então, é um exemplo de uma das coisas que vieram e entraram. O teste rápido para HIV. Você sabe que está lá e a gente tem uma certa tranquilidade. Mas quando vem positivo, o que que ele orienta a fazer? Alguém lembra? Quando vem positivo um teste de HIV, é no teste rápido. O que que a gente já faz? A gente já sai tratando o paciente? Repete com outro lote do teste rápido, tá? Então, você troca o cassete, né? Troca o lote para confirmação, tá? Se vier positivo de novo, aí a gente já confirma, tá? Então é isso, a gente tem que entender do teste, entender a aplicabilidade do teste para justamente a gente poder raciocinar quando ele pode ser implementado, levando em consideração tudo que a gente acabou de falar. A questão já dá até um pouco da parte da resposta para vocês lembrarem, que vocês têm que falar exatamente o que está escrito. Você tem que levar em consideração a sensibilidade, a especificidade e os valores preditivos. Ponto. Tá a resposta está na pergunta. Tá? Porque com isso eu vou ter garantido eficácia, vou triar melhor, vou evitar tratar gente que não precisa, vou evitar deixar passar caso. Então, assim, foi tudo que a gente discutiu até agora. Beleza? Dentro dos conceitos, a gente já veio trazendo essa resposta. Tá? Pode passar, Beth, para a última, para essa última parte dessa questão gostosa, maravilhosa. Olha que delícia, gente. Quais fatores devem Doutor, ser considerados? Oi, alguém falou alguma coisa? sou eu, Acho Jander. o Jander. Fala, Jane. Voltando aqui à Manda. questão eu estava analisando aqui, os dois, na realidade, tem que ser alto. Não é um mais alto e um E- baixo, correto? então, foi o que eu tinha pensado também. Se você quiser Por quê? voltar ali no valor Isso, preditivo porque que você está falando, isso, né? isso, preditivo. Porque Aham. se quanto mais alto ele der, melhor o resultado para o teste.
tanto para É isso quanto aí, o assim. preditivo positivo quanto o preditivo negativo. Você vê que um deu 25% Então, só de duvidoso e o outro deu menos de 10% de duvidoso, né? Então, então foi isso. Então foi, na verdade, foi isso. Foi o isso. raciocínio que eu tive naquela hora que a gente estava falando. Depois eu Aham. Então, voltei e os me dois têm que embananei, ser mas era altos. isso mesmo. Os dois Uhum. altos. É isso Os aí. dois altos. Beleza? É, Eu estava fazendo as perfeito. contas aqui, porque quanto mais alto ele tiver, a especificidade e a sensibilidade no preditivo Aumentam positivo junto. e negativo, o resultado dele final é melhor para o teste. Isso aí. A Porque ele, confiabilidade do ele teste. confiabilidade. É isso aí, isso aí. Ele Isso. fica mais Beleza? confiável. Perfeito. Tá certo. Exatamente. Tá joia? Beleza, beleza, beleza. Obrigado, doutor. Valeu, galera. Ô, Laís, você se confundiu, me confundiu. Isso não se faz. Mas acontece, tá? Foi o que eu falei. A questão é confusa mesmo. Tá? Mas isso é porque realmente é confuso. Ainda bem que o Jander estava ali, ele deve ter ficado ali matutando ali na. Pô, não tá fazendo sentido essa parada, mas é isso aí. Eu tava com a pulga atrás da orelha ali também. Eu falei, cara, passou, o que que eu fiz? Camila, se Deus quiser, isso não vai cair na prova. Também tô torcendo muito para isso não cair. Isso é muito chato, cara. Vamos lá. Ao introduzir um novo teste diagnóstico na prática clínica, os seguintes fatores devem ser considerados conforme as diretrizes do Ministério da Saúde, tá? E a Anvisa, tá bom? O desempenho diagnóstico, então tem que ter alta sensibilidade e especificidade, tá? É, Cadê? Perdão, parei. Para minimizar os erros diagnósticos, além de valor preditivo adequado ao contexto epidemiológico. Impacto na conduta clínica. O teste deve modificar ou melhorar a tomada de decisão clínica, reduzindo a morbimortalidade e melhorando o prognóstico dos pacientes. Custo-benefício, foi o que eu falei para vocês. Pô, eu vou botar um teste que não é tão bom e é caro para rodar no meio da nossa realidade de hoje em dia, que a gente está pagando aí R$ 40 no pó de café, sacou? Então a gente não consegue imaginar botar um teste desse como um teste caro, né? Até porque agora tudo é caro, tudo está caro, né? Então a gente tem que entender que botar um exame de que tem todo uma tecnologia envolvida, tem uma indústria imensa por trás querendo lucrar, né? Mas eles querem jogar isso. Se o teste não é tão bom e ele cobra caro ainda, vai vingar? Não vai vingar, tá? É, Facilidade de aplicação, tá? Então, é de fácil execução, entendeu? Então, assim, todo teste que é rápido, teste rápido, a gente consegue resultado bom, de confiança e ali na hora, né? Como do soro de HIV, a gente consegue, só repetindo o cassete, a gente já consegue dar o diagnóstico, a gente consegue começar a tratar e bem rápido. O cara já sai com o diagnóstico e tratamento, já sai direcionado. Então, se a gente tem uma facilidade de aplicação e acesso a esse teste, melhor, tá? A reprodutibilidade e a validação. O teste tem que ser validado em diferentes populações, tá? E tem que ser reproduzível, certo? Para a gente poder reproduzir em outros contextos epidemiológicos e ele ter a mesma funcionabilidade. Ele tem que ter um efeito bom em ambientes e populações diferentes. Tranquilo? E os efeitos psicológicos e sociais, né? Então, um falso positivo e um falso negativo é uma coisa extremamente importante, porque gera problema. Ansiedade, foi o que eu falei, briga, pô, término de relacionamento, violência, automutilação, suicídio, coisas pesadas. Você dá um diagnóstico positivo para um paciente, é uma coisa assim, bizarra, sabe? Então, pode dar problema, né? Imagina, o cara descobre lá na frente que, pô, não era esse o diagnóstico dele. O médico, meu irmão. Quem que vai responder? O médico ou o cara que fez o teste? Então, gente, a gente está na reta o tempo todo, tá? A gente tem que saber, ter muita confiança para dar um diagnóstico. Tranquilo? Ficaram dúvidas, gente? A questão quase de 1 hora para a gente terminar, né? Maravilha. Gostosinho. Bizarro.
Questão gigante, cansativa, intensa. Cadê Agora, Dona Beth? agora vai ser facinho. Vamos lá. Agora é mais gostosinho. 288, a questão que a gente corrigiu já. Vamos lá. Aí já fica mais gostosinho. Vamos lá.